tarde a todos. Este é o programa Sol de Gaia, Espiritualidade com Consciência. Eu sou Kátia Gaia e neste dia de muito frio aqui em São Paulo, espero levar um pouco do calor, um pouco da espiritualidade que preparei para vocês com um convidado muito especial hoje. Mas iniciamos sempre este programa com uma mensagem, não é? Então vamos lá. Hoje é uma mensagem bem curta, porque o tema de hoje vale a pena a gente conversar bastante com esta pessoa. Então vamos lá. Reflitam. Deus é amor e vida. A vida é una e indivisível e manifesta-se no íntimo e através de todas as pessoas. A vida está no centro do meu próprio ser. Sei que a luz dissipa a escuridão e que o amor sobrepuja a maldade. Meu conhecimento do poder do amor supera agora todas as condições negativas. Amor e ódio não coexistem. Atualmente, lanço a luz de Deus sobre todos os pensamentos de medo e ansiedade, afastando-os da minha mente. A alvorada, que é a luz da verdade, surge e a penumbra, que é o medo e a dúvida, desaparece. Sei que o amor divino paira sobre mim, é o meu guia e ilumina o meu caminho. Deus está agora em todos os meus pensamentos, palavras e ações. Deus é amor. Sei que o amor perfeito repudia o medo. Este livro, para mim, é um dos melhores de Joseph Murphy. Ok? Então, 1001 maneiras de enriquecer. É onde você vai conseguir esta oração e muitos outros pensamentos e mentalizações. Então, aqui meu livrinho, ele, já bem velhinho, porque é um livrinho de cabeceira. Eu recomendo a vocês como a minha sugestão de leitura, que é o que eu faço todas as semanas. E hoje, como eu disse, vale muito a pena quem eu trago aqui para este programa, que já é um amigo, de outros programas, de outros carnavais ou serenatas, sei lá, Então, eu quero apresentar Fred John, meu amigo. Oi, pessoal. Como vai? Tudo bem, é um prazer a gente estar aqui hoje, Kátia, com você. Ai, que delícia. Eu quero que você se apresente para os nossos teleinternautas, Porque Lógico. Provavelmente este público, você ainda não esteve neste programa e hoje você será totalmente conquistado por eles. Nossa, vai ser um prazer enorme a gente estar junto aqui hoje nesse momento, esse encontro de amor aqui hoje É nome da verdade. Sol de Gaia, Então, gente, eu gosto, eu sou um cara muito curioso nesses assuntos do ocultismo, Nos assuntos espirituais, então eu estudei bastante coisa, mas ainda a gente está sempre estudando, porque isso nunca para, É um processo muito longo. Mas, assim, por exemplo, a minha atividade hoje é música, então eu faço com minha trupe, muita serenata, música ao vivo, telegrama animado. Então, a gente tem assim, condições de contar histórias para se fazer um filme. Se tiver algum cineasta interessado em querer saber um pouco dessas histórias, eu conto histórias do balacobaco. Curiosíssimas, a gente está aqui no intervalo falando um pouco sobre isso, eu e a Kátia, E são histórias assim, muito divertidas e muito emocionantes também. Então, mas aqui no estúdio nós já temos uma pessoa engajada em documentários. Quem sabe se ele compra a ideia, de repente, Pode ser uma Hoje boa, tem muita gente aqui no estúdio, então de repente você pode fazer o seu trabalho. Pode ser. Então, isso começou assim, hoje tem esse trabalho ligado à música, mas eu já comecei com músico, eu tinha banda de rock, minha banda chamava Lynx. Acho que o nosso amigo aqui do estúdio deve conhecer essa banda. Pois é, então. E aí eu comecei a depois enveredar para um caminho mais de serenata, porque eu vi que a mensagem que a gente podia fazer em 20 minutos ou 30 minutos, ela transformava o ambiente e modificava as pessoas. Eu falei, peraí, eu vivia sempre atrás de um instrumento, num conjunto, fazendo um show aqui, fazendo um show ali, mas nunca tinha esse resultado de transformar realmente o ambiente. Aquilo me tocou profundamente, Kátia, porque na hora que a gente sente de frente, que a pessoa que você nunca viu na frente te recebe como um irmão mais velho, que fazia tempo que não te via, ou um filho querido, e aquilo tudo com muitas lágrimas, sorrisos e brindes aqui, brindes ali. Eu falei, essa é a minha praia. Mas não é por causa dos brindes, mas é por causa da emoção que isso causa e o que transforma nas pessoas, A sua música ela é maravilhosa mesmo. Eu A achei muito forma legal, como vocês trabalham, sim. Agora tem uma outra coisa, Kátia, que eu acho bacana. Por que eu resolvi estudar um pouco essas coisas? Porque assim, eu escrevi um livro em 85, quer dizer, em 86 eu fiz um livro, e em 85 eu comecei a projetar essa ideia. Eu participei de uma antologia poética de Pinheiros, no começo de 85, e também de 84, e em 86 eu resolvi fazer meu livro solo.
sozinho, né? E chama As Diversas Faces dos Diferentes Mundos. Não sei se você chega a gente passar esse livro. Você me passou. Então, mas assim, eu achei interessante porque eu fazia muita viagem astral. Eu não sabia que estava fazendo viagem astral. Sim. Então eu comecei a ir pelos lugares, assim, comecei a ver. Existe uma situação muito interessante para o internauta que quer conhecer um pouco as diferenças. Porque assim, a gente faz umas a gente pode simplesmente abrir a visão e sair mentalmente, ou pode ir com os outros corpos juntos, e deixar só o físico aqui, e os outros todos vão junto nessa viagem, né? Então, a sensação, Kátia, você já deve saber bem como é que é isso, porque é tudo muito físico, tem cheiro forte, tem cores fortes, tem brilho forte, e tem uma diferença de sonho, né? Porque no sonho, na medida que você se emociona com ele, você volta na realidade. Então você sente que você está sonhando, você sai do impacto daquele embate e você volta novamente para a tua realidade. Mas na viagem astral não, é diferente. A viagem astral você pode se encantar com tudo, vivenciar todo aquele processo, experimentar realmente aqueles sabores, aqueles cheiros, aqueles aromas e se manter lá, né? E eu falei, nossa, que interessante, o pensamento continua rolando, né? É verdade, não para nunca. Processo louco. E em outras partes do meu livro, Kátia, eu comecei pintou assim meio de repente. Por isso que eu acho que não é só autoral. Tem mais participações no Tem livro. participações especiais. Você é uma pessoa muito intuitiva, né? Porque não só através da música, o pouco que a gente tem contatado, que eu tenho percebido, inclusive, aí na sua caminhada, porque hoje eu sei que você tem um trabalho aí como parceiros, né? Eu acho que é uma rede que se forma. Foi muito engraçado quando nós nos conhecemos lá no Cimara Paris, e quando teve a gravação para o programa LP, não só o Mistérios, mas do Portal. E hoje você está com a minha parceira no Enigmas, hoje a sua parceira nos Mistérios, e nós estamos em casa, porque nós também estamos juntos no Portal. Portal, escrevendo com a gente lá no Portal, na Coluna Mística, né, cara? Então é muito legal vê-lo hoje, ao entrevistar as pessoas que a gente tem tanto carinho, não é? Porque você esteve com pessoas muito interessantes aí entrevistando. Sim. Então, a gente sabe que não só a música, mas também esses estudos, porque você, muito tempo, né, participou da eubiose. Atualmente também? Sim. Não, atualmente não. Eu deixei a eubiose por falta de tempo mesmo. Mas eu sempre achei assim que, dentro das escolas iniciáticas, pouco das que eu conheci, eu achei que a eubiose ela respondia bastante algumas perguntas que eu fazia, né? Porque eu acho que assim, o básico do ser humano, Kátia, que ele renega em se fazer essa pergunta é de onde ele veio, por que ele está aqui e para onde ele vai. Responde. Então, são 3 perguntas básicas, né? Que o ser humano precisa responder, porque senão ele não consegue vivenciar, né? Senão ele acha tudo isso aqui uma grande bobagem, né? Porque fala, poxa, uns nascem pobres, outros nascem ricos, uns nascem brancos, outros nascem pretos, amarelos, vermelhos. Aí tem uma vida que parece sem sentido, você tem que trabalhar, fazer a tua vida, você meio que, uma grande parte é assim, né? Ser escravo de um trabalho que você pratica e exercita todo dia, às vezes você nem gosta. Outro dia eu fiquei pensando, Kátia, quantas pessoas não saem de casa, elas por um trabalho que elas não gostam de fazer, às vezes tem que tomar ônibus para fazer esse trabalho, né? Então elas já acordam de mau humor, porque vão fazer uma coisa que não gostam de fazer. E aí elas pegam aquele ônibus lotado, já são maltratadas, se não são assaltadas no meio do caminho também, marmelado, porque muitas vezes acontece isso. Sim. Aí passa maus bocados ao trabalho, estresse e tal, e volta para casa e ainda pior do que veio, né? Porque pega todo o estresse do dia inteiro. E ela não tem perspectiva. Porque no dia seguinte ela volta a fazer a mesma coisa. Com certeza. E isto eu acho que leva a uma frustração, não é? Muito grande. E a pergunta que eu acho necessária, ainda mais nos dias de hoje, Kátia, é essa que você dá espaço a ser respondida. Porque assim, a maioria das pessoas que elas estão nessa matrix, né? Elas se veem meio que afogadas nesse meio e elas não conseguem respirar uma resposta porque talvez elas não saibam onde buscar. Fala, mas peraí, eu sei que Deus não é bem aquilo que o católico fala, mas também não é aquilo que o crente também diz. Então onde será que ele está? Então muitas outras ordens, de repente, e tem muita gente que às vezes é ateu, porque dentro daquilo que ele conhece como conceito, nada responde a ele. Então eu passei um pouco por esse processo, né? Porque eu falei para minha avó assim, a avó era cristã, nada contra os cristãos, lógico, mas eu vou ter que dar esse exemplo aqui. Eu falei para minha avó assim, vó, porque eu vivi um tempo, só para vocês entenderem o processo, a minha mãe morava um pouco distante da escola onde eu estudava, então eu fiquei mais tempo com a minha avó no período que eu estava estudando, porque achei que era mais fácil para a gente começar, eu finalizar o meu processo, né? Então, até a 6ª, 7ª série eu fiquei com a minha avó. Então eu tinha 13 anos, num certo dia, eu pensei assim, vó, mas se Deus é justo, não é justo eu merecer o mesmo caminho, o mesmo lugar que Moisés,
que Abraão, que tanta gente que fez tanto pela humanidade, que realmente se dedicou, e eu ganhei o mesmo lugar, porque não é justo. Se Deus é justo, então tem que ter outro lugar para a gente ficar. Porque no mesmo lugar que eles é injusto. E ela não soube me responder, Kátia. A maioria das religiões hoje, elas chegam até um patamar, né? Agora, nos estudos, sejam eles herméticos, nas sociedades, nas fraternidades, você hoje consegue uma resposta talvez um pouco mais substancial. Mas Sim. ainda assim, quanto mais estudamos, mais questionamentos temos. Eu, Sem pelo dúvida. menos, É verdade. É verdade. eu vejo que nós estamos aí numa matrix brava, É. né? E que hoje nós estamos chegando num caminho, ou digamos assim, no final de um caminho muito estranho. É. Você sente que as energias estão estranhas, muitas coisas vêm como noticiários. Eu sei que você, nós vamos chegar nesse tema, e você é uma pessoa que pesquisa muito sobre alguns temas que são polêmicos, né? Mas antes de você falar desses temas polêmicos, Vamos lá. você estava falando da serenata, né? Uhum. As serenatas são maravilhosas, mas eu vou pedir só no finalzinho que você toque aqui pra gente. Vai ser um grande Uma prazer, palhinha, lógico. Vai ser né? um prazerzaço. Mas eu queria que antes, né, vamos descontrair um pouquinho, porque eu não falei nem boa tarde Nós, né? Não falamos boa tarde, né? pro pessoal aqui, olha, a Débora, internautas, que né? hoje está dirigindo o nosso programa, para mim é Uma grande né? honra. Uma Pois grande é, honra. Pra mim também é um grande desafio, Kátia. Tudo bem com você? Tudo jóia. E você, Débora? Tudo jóia também. Miriam? Mulheres unidas jamais serão vencidas. Pois Cadê é. os homens dessa parada? Vamos manifestar também aí, pessoal? Pô. Temos alguns aqui no estúdio. Tem sim. Mas muito legal. Pessoal interagindo, Débora. Sim, Kátia. No já segundo tem bloco. perguntinha. Opa! Muito bom. Muito bom. Você quer explicar para o pessoal como entrar no chat? Sim, então vamos lá. Vamos. Vocês vão ver, né, ao lado aí das imagens, tem embaixo azulzinho sei, você digita a sua pergunta, clica no sei, vai abrir uma outra telinha, você põe o seu nickname, o nome que você quiser dar, né? E clica no login, tá? Só isso, é facinho, facinho, tá bom? E aí pode- interaja com a gente. Exatamente. Envie sua pergunta. No segundo bloco eu farei a previsão para a semana com o tarô cigano. Mas por hora, nós vamos colocar aqui algumas perguntas. Na verdade, eu gosto muito de ouvir. Quando eu tenho um convidado, eu gosto que ele fale bastante. Embora nós vamos interagir com uma pergunta ou outra. Mas o tema de hoje, para mim, além de você falar da serenata, de alguma coisa gostosa que você viveu já... Você tem Esse alguma meio história tempo. engraçada? Nossa, Cátia, o que não faltam são histórias, como eu falei no começo, né? Se tiver algum cineasta no me conta caminho... um caos. Olha, a gente já tocou em velório, tocamos em bordel, tocamos em motel, Nossa. a gente já tocou assim em casa de umbanda, Tudo bem. em casa cristã, dentro de igrejas. Então assim, toda situação é uma situação inusitada, porque por mais que a gente faça a mesma música, as 3 ou 4 mesmas músicas que a gente faz nas serenatas em comum, os locais e as pessoas são diferentes, Kátia. Então, são sempre novas histórias. Então tem casos, por exemplo, que às vezes o pai ele é muito recolhido na dele e tal. Aí a família resolve presenteá-lo com uma serenata, assim. E aí diz, através da gente, o que ele teria que ouvir da família, né? Então, assim, tem coisas assim que a gente presencia que fala, poxa vida, o pai, pela primeira vez, ele ouve o quanto a família é unida, quanto gosta e quanto ama, e os amigos também. E às vezes ele se surpreende. Então, por exemplo, teve um caso de um cara com câncer já em uma fase avançada. Aí a filha falou para mim assim, Fred, a gente queria presentear meu pai, porque meu pai não sei quanto tempo ele vai durar, porque ele está numa fase difícil, né? E ele está meio sem ânimo, sem vontade para as coisas e tal. Vamos ver se a gente, com essa serenata, a gente passando um pouco mais um recado melhor para ele, ele se anima um pouco mais para viver um pouco mais tempo com a gente, né? Que a gente o ama muito. Tá bom. A gente foi, Kátia, nós fomos longe. Nós saímos lá da Zona Oeste até Calcaia do Alto, nós andamos um bocado para chegar lá. Aí a gente pega a barra no meio do caminho, vocês não sabem o que é, os bastidores. Depois eu vou contar mais um caso aqui, rapidinho. A gente chegou lá depois de algum sacrifício, atolamos um pouco o carro, enchemos o pé de lama e fomos encontrar esse senhor lá. A gente fez as músicas, a gente cantou, deu recado para ele e tal. Fomos embora. A gente viu que ele estava meio judiadinho mesmo, né? Judiação. Aí a família, depois a menina me ligou no dia seguinte, ela ficou uma semana inteira me dando esse feedback.
e falando que, Fred, você não sabe o quanto foi importante para o meu pai ele ouvir o que a gente teve a dizer através de vocês. Tenho ideia. Falei, por quê? Não, porque ele não tinha noção de como a gente o amava e como a vida para a gente era importante ao lado dele. Então ele parece que ele mudou assim o semblante, ele mudou, a força de vontade dele em querer viver foi muito maior. A gente sente que ele está reagindo, o que é mais importante, para muito melhor. Então assim, eu testemunhei uma semana e meia, conforme ela ia me passando, o resultado da melhora do pai. Né? E como, falei, poxa vida, uma coisa que a gente pensa no nosso saindo de casa para fazer isso, a gente vai cantar para uma pessoa, vai fazer ele emocional, chorar ou rir. É muito mais do que isso, porque você transforma um ambiente, uma energia que está condicionada e aprisionada numa família, uma relação de amigos. Você fala, poxa vida, isso é um trabalho que para mim era algo mágico, é transformador. Isso acontece nos hospitais onde a gente passa, acontece nas casas de confraternização que a gente costuma fazer em centros esotéricos ou de empresas e tal. Então, assim, tudo, a gente percebe em todos esses lugares que a gente caminha, que o ser humano é um só. Com certeza. Ele é o emocional, cara, sentimental. não muda. O cara, ele pode ser mó durão. Eu aprendi uma coisa com o Antônio Carvalho, o grande amigo e saudoso da Rádio Bandeirantes, que na verdade o homem é exatamente igual à mulher, só que ele é uma rocha por fora e uma flor por dentro. E a mulher é o contrário disso. Mas os dois têm a mesma engrenagem da vida. Então, quer dizer, entendi muito bem. Você está querendo dizer que a mulher é uma rocha por dentro? Na verdade, eu acho que a mulher ela tem uma capacidade de interação e de superação até maior que o homem. Eu também acredito nisso. Porque eu acho assim, o homem ele se faz muito de durão, de machista, de duro na queda, mas quando ele é realmente pego, e ele pegou assim em detalhes, Kátia, é muito interessante, porque às vezes você pode pegar um homem numa palavra, num gesto, numa atitude. Bom, os homens estão aqui, eles podem dizer até, confirmando comigo ou não, mas é muito interessante assim, como a mulher ela tem uma capacidade maior de comunicação, de verbalização, de intuição. Então ela saca coisas que o homem nem sempre consegue sacar. Então ela consegue dar uma mapeada assim no geral, mas ela não sabe, isso que é o problema. A mulher não sabe, se ela quisesse, ela dominaria esse planeta. Já está acontecendo um movimento em cima da mulher, que já tem uma energia não é por nada, feminina, não, mas né? ela já está... Não, ela conseguiria dominar pela capacidade maravilhosa que ela tem. Não, mas eu digo, não é por nada. Desde que o mundo é mundo, ele sempre foi matriarcal. Agora, né, todo mundo vem descobrir isto, embora por algum tempo tentaram, né, tirar o poder da mão, né, das mãos das mulheres. Sim, sem dúvida. Mas ela essa revelação voltando, do feminino, né, está tá aí à toda tona. Tudo que você vê nos trabalhos, inclusive, né? Depois eu tenho aí alguns convites para vocês, mas eu acredito que hoje a revelação do feminino é muito alta. Muito alta. Eu também acho. Eu acho que também tem um pouco da roda da vida está sendo impulsionada por uma energia feminina também. Então tudo isso tá possibilitando essas mudanças, né? Mas eu quero te perguntar sobre isso. Nós vamos entrar no nosso assunto por aí. Vamos lá. O que você acha? Não foi o que a gente planejou, mas eu acho que dá pra gente ir por aí. Lógico, vamos fazer. Não planejamos nada, imagine. Eu acho que é um leque de assuntos, de interações. Mas assim, nós estamos nos primórdios, ou digamos, na porta, né, de 2012. Se nós olharmos para esses anos todos, o que vem acontecendo, para o que vai acontecer. Você sente que vai acontecer dentro das suas pesquisas, do seu estudo, alguma coisa muito importante? Ou você sente que isso já está acontecendo agora? Olha, Kátia, tudo aponta para que vai acontecer algo muito maior, mas já está acontecendo, porque a gente está saindo do ciclo de peixes, que já está envelhecido e apodrecido, e a gente está vendo os resquícios disso. Então, assim, o que a gente costuma a perceber, assim, com o dia a dia da nossa vivência, é que as pessoas, elas estão, assim, ficando cada vez mais perdidas em si. Elas não conseguem se achar muito, se encontrar facilmente. Antes de você continuar e se encontrar, eu quero que você se encontre, porque o povo está perguntando. Está apontando lá, né? Então, assim, para vocês que estão entrando agora, aqui, o meu convidado, Fred Jom. Isso, Fred Jom. Eu não apresentei mesmo, é uma falha, a gente começou a bater papo aqui. Tá? Eu te apresentei, mas acho que as pessoas não estavam ligadas, agora o pessoal já começou a interagir conosco, então está aqui meu amigo Fred, da Serenata e Companhia, falando sobre temas espiritualistas. E nós estamos falando de 2012, né? 2012, do processo, né? Pertinho da porta.
Batendo aí, né? Batendo aí. Eu acho assim, a gente já está vivendo esse ciclo envelhecido apodrecido, que é o ciclo de peixes, mas o que vocês estão vendo são os resquícios desse ciclo. Porque o novo ciclo ele tem muito mais para oferecer, na verdade, ele tem uma capacidade gigantesca de informação, porque vem os índicos, que já estão aí evoluindo e vão liderar isso aqui com vou ter uma pessoa muito importante falando sobre esse tema aqui, sabia? Quem é? Sua irmã. Ela vai falar sobre... Poxa vida, é mesmo? Ela vai falar sobre a pedagogia da nova era. Olha, me disseram que sim, porque dizem que ela é fera, que ela estuda muito sobre o tema, e eu vou trazê-la para falar sobre. Ela foi lá em Quito, ela viu que lá em Quito já se está trabalhando essa questão toda da pedagogia da nova era. Fica aqui o convite para você, viu? Isso vocês podem, inclusive, encontrar com esse estudo que a gente está conversando aqui, lá no portal Lucimara Parisi. É só digitar, então, acessar o portal, que é o www.lucimaraparisi.com.br, e aí vocês procuram na coluna mística, né? E o programa que eu tenho com a Cris lá, Cris Pascoal, né? a minha já está lá, é o LP Mistérios, tá? Depois vocês podem ver a entrevista com o Jomano, que é o pai do Ronivon, que é uma figura maravilhosa, né? E nós também colocamos aí, não só no Facebook, YouTube, na TV Crom, a sua participação no nosso programa Enigmas. Muito legal. Que foi muito bom também, hein? Muito o legal, pessoal muito bacana. amou sobre Ágata. Você vai falar um pouquinho aqui também? Vou falar, lógico. Opa, esse 2012 que você me perguntou, Kátia, é assim... desculpe. Imagina. Eu acho assim, a gente está vivendo um processo agora, como eu falei, tem muita coisa... enquanto a gente está conversando isso aqui, porque isso aqui eu acho assim bárbaro, porque isso reverbera no universo inteiro, né? E isso, com a mesma energia que a gente emana, isso volta, porque isso é uma coisa de ir e volta. E a energia de todo mundo que está circulando, está pensando sobre isso, é uma coisa muito importante, porque você, na medida que você entra em assuntos assim mais elevados, você mexe em sintonia direto com os átomos desses planos. Então os átomos desses planos, eles estão em simbiose com a energia que você também exercita. Sim. Então é muito importante, porque você pode reparar, como tudo é uma frequência, né, Kátia? Você começa a falar sobre certos assuntos, vamos supor, você vai vou colocar um exemplo bem crítico aqui, num baile de funk, nada contra quem gosta de funk, mas o que você percebe nessa energia? Tudo a ver com aquela própria egrégora que se cria ali, aquele ambiente. Não tem nada de esotérico ali. É verdade, né? O padrão é outro. Você né? faz um trabalho como este, você exercita uma outra energia, né? Então, cada plano que você mexe de energia está ligado a átomos, que são partículas vivas, que estão atuando em planos, mesmo que não forem físicos, mas eles atuam também. Então, você meio que diretamente você se envolve com isso. Então, essa energia... É por isso que você, conforme você trabalha muito essa coisa do processo de informação esotérica, você pode realmente ficar mais intuitivo, você fica mais sensitivo, você fica mais seletivo, tudo verdade. Mais ivo. E nesse momento é muito importante você estar ligado. É muito importante, porque é um processo que a gente vai estar sentindo que está se... apurando a cada momento. Então a gente vai entrar em 2012 com outras energias, outros conceitos. A Terra vai ter que sofrer um processo geológico importante aí, é bom que a gente saiba disso. Então, é verdade. Os abalos, né? Porque se você pega pelo lado da ciência, se vocês gostam da área da ciência, é fácil, porque a gente não se sabe quando, a pergunta não é se, a pergunta é quando os megavulcões vão entrar em erupção. E se entrar megavulcões, vão ser vários dias de escuridão e... Bom, enfim, isso aí... Já tem algumas outras coisas, até falando sobre essas escuridões, que não vêm somente desta propagação, né? Seja ela geológica, seja ela sísmica, enfim. Mas nós temos aí outras questões vindas do cosmos. De fora mesmo. Né? Mas então, Kátia, porque na verdade assim... A Cris está falando da gente. Está falando da gente aí. Eu estou pensando pelo menos. Beijão para você também, Cris. Beijão para você, Lucimara também. E é o seguinte, a gente, na verdade, a gente pode mudar tudo isso. Se a gente tem uma força, porque, para vocês terem uma ideia, eu estava até lendo aquele livro Hermes, do Trigueirinho, que fala muito sobre essa coisa dos extraterrestres, da civilização extraterrena também, que fala sobre o próprio povo Hermes. Mas ele fala uma coisa que eu não tinha me atentado, que era importante. A massa pensante do planeta, ela pode ser tão importante que ela pode mexer com o eixo do planeta. Você tem uma ideia, até a densidade que pode se ter em 6 bilhões e meio ou 7 bilhões e meio de pessoas pensando, uma egrégora, ela é tão poderosa que ela consegue transmutar até uma energia como essa de geológica grave que pode acontecer, ou problemas que estão aí para frente para rolar. E isso pode, inclusive, mudar, depende do que vocês pensarem, isso pode ser uma coisa muito importante para a gente não passar por esse processo de evacuação em massa da população que pode acontecer se caso
a Terra ficar inclinada e voltar a inclinação dela de novo totalmente ao ao eixo. Já está 33,5, já não é mais 23. E a NASA hoje tem falado disso com muita, né? Para nós é preocupação, porque antigamente eles não falavam nada e agora você vê facilmente no noticiário. Seria engraçado, Kátia, porque assim, você vê, você não via antes religião nenhuma. A gente viu aquele vídeo, né, do Papa falando que a gente realmente pode ter irmãos extraterrestres, sim. Ele afirma, né? Afirma, a gente pode ter sim. Aí vem lá o cara lá que até a Cris postou. Sim, o militar que é lá da região, ele é muçulmano, né? E para ele vir a público, para ele intensificar ou mesmo divulgar sobre isto, é porque está acontecendo. Na mesquita foi visto, né? Muitos falam, ou alguns dizem, o vídeo é fraude. Eu acho que é assim. Nada na vida, quando tem um resquício ou se propaga aqui pra gente, deixa de ter a sua veracidade. Também então acho. vamos buscar. Pode não ser aquilo, mas por trás daquilo tem algo, porque ninguém vai falar simplesmente. Onde a fumaça, fogo, né? Claro, sempre. Pois é. Mas as pessoas sabem que tem alguma coisa acontecendo. E foi muito interessante você falar sobre esta questão da egrégora ou do padrão. Né? Porque há muito tempo eu venho falando, este ano nós teremos uma crise que está totalmente camuflada, ela virá à tona. Eu fiz essa previsão em novembro do ano passado. Em dezembro eu fui para algumas mídias e fiz esta previsão. Mas eu não fico feliz em saber que esta previsão deu certo. Né? Uhum. O que eu me preocupo é saber como nós vamos lidar com isto. Até porque o pessoal está encarando muito que o dinheiro é o principal ponto e o alicerce da sua vida. Não é. É o alimento, é a água. O que você deve fazer e não ser tão dependente das tecnologias. Elas são importantes, estamos aqui mediante elas. Mas vocês precisam desligar um pouco o botão. Exatamente. Né? Mas eu acho que mais do que isso, eu acho que você precisa mudar a frequência. Porque assim, quanto mais você se condiciona, porque é muito engraçado se vocês estivessem em cima de um patamar, olhando para o ser humano lá embaixo. Porque é uma coisa assim, parece uma alma coletiva e não uma alma individual. Todos os carros vão trabalhar, acordam, todo mundo trabalha cedo, porque acorda cedo, e vai trabalhar, então, aquele monte de carro em mesmo lugar. Que nem aqueles peixes fazem, né? Todo mundo vai para o mesmo lugar, de manhã, pá! E passa o mesmo estresse. Na volta mesmo, todo mundo passa o mesmo estresse de novo na volta. E fica uma vida totalmente sem sentido. Fala, pô, vou ganhar meu dinheiro, que às vezes não sei se vale a pena eu ganhar. Eu estou trabalhando mal, não aguento meu patrão, o pessoal me enche o meu saco, eu não gosto do que eu ganho, não gosto do que eu faço. Então, peraí, está na hora de vocês pararem um pouco e falarem, peraí, o que eu vim fazer aqui? Porque na medida que vocês descobrem o que vocês vieram fazer aqui, vocês se tornam mais felizes porque vocês vão buscar aquilo que veio como essência. A depressão é um pouco disso, porque a depressão ela vem como resultado de alguma coisa que já veio como missão tua, de desenvolver e não desenvolveu, e você não consegue encontrar saídas, porque você começa a se condicionar ao meio que você vive e não arranja muito a saída sua do que você veio como elemento de alma, né? Se propôs a fazer aquilo pra dentro. Sim, porque a alma sente. Agora você ser robotizado, né? Um processo mecânico. Exatamente. E esse processo mecânico, ele vem acontecendo na humanidade já há muitos e muitos e muitos anos, porque todo mundo massifica você como o seu, com o que eles querem que você saiba. E como se a vida fosse exatamente só isso, né? Então você pega certas religiões, eles doutrinam você na razão do medo. Então assim, não façam isso porque Deus pode punir vocês, porque vocês podem ser castigados por isso, por aquilo. Então você vê, às vezes em algumas religiões, o Cristo sendo crucificado e essa ideia, esse é o conceito que se prega do sofrimento. Então você tem uma ideia, algumas religiões, de que a ideia de que Cristo é assim, esse é o crucificado, é isso que devemos adorar, esse é o sofrimento. Isso tem virado tradição há séculos. Com certeza. Outros por medo. Não façam isso que Deus te pune. Então quer dizer, você sendo um livre pensador, não estou defendendo que vocês tenham que deixar a sua religião, mas eu acho que vocês têm, acima de tudo, que ser um livre pensador, para buscar certas respostas que às vezes nem sempre as religiões as podem te dar. Mas com certeza alguns colégios iniciáticos sim, ou se aprofundar em algumas questões religiosas também, de repente, se você quiser ter alguma ideia do que é que você vai fazer, então vai mais a fundo, não se contente só com algumas coisas de berço. Então esqueço, vou trabalhar porque assim minha mãe falou que é assim que funciona, então tal. Não se contente com isso. Questione, né? Vai não atrás. Seja um autor, o livre pensador é o melhor, Kátia. Claro. O livre pensador ele vai atrás, às vezes o ateu,
Ele às vezes ele é ateu porque ele não conseguia encontrar nada que solucionasse as perguntas dele. E olha, o nível de sofrimento é menor. Pode ter certeza, sim. porque aquele que tem noção, ele realmente, às vezes, ele sofre por saber de alguma coisa e que não pode mudar aquilo na vida do outro. Mas não se preocupe com o outro, preocupe-se consigo, porque se você é um exemplo, todos vão te copiar ali na frente. Fred, eu vou te pedir licença por um minutinho, nós temos um intervalo aí e nós voltamos daqui a pouquinho aqui com essa entrevista maravilhosa e também com as previsões do tarô, tá bom? Minuto. Nesses tempos de crise, fica difícil achar uma saída para a sua empresa. Mas o maior jornal da Zona Leste tem a solução. Gazeta Pinense, a solução para a sua empresa. Anuncie 2647-7794. Estamos aqui novamente. Se você me permite, Fred, as pessoas já estão acostumadas com a previsão do tarô semanalmente. Vamos lá. Eu vou fazer a previsão para os signos e voltamos daqui a pouquinho contigo. Vamos lá. Bom? Vou acompanhar Mas você pode brincar aqui. Posso? Pode. De que jeito que eu posso brincar? Eu brinco sério. E você... Posso também fazer brincadeiras sérias? Pode. Então, Oráculo, né? Não mente. Vou trabalhar com essas 3 cartas para o signo de Áries. Miriam, você pega para mim? Esse é um tarô novo. Esse é o tarô que eu ensino nos meus cursos, o tarô cigano. 3 cartas bem importantes para vocês, que são do signo de Áries. Que tal vocês, nesta semana, procurar um pouco mais a sua criança interior e deixar de lado as picuinhas, aquilo que para você agora cabe o quê? Dinamizar de uma forma mais inocente. Eu sinto que você está muito preso a valores velhos, antigos. Libere-se disso. Seja mais livre, mais inocente, até mesmo mais criança para poder desenvolver um lado mais fácil na sua vida. Ariano, é importante você cortar com o antigo, tá bom? Para que as coisas comecem a fluir melhor. Taurinos. Vamos lá, esqueci de mostrar as cartas aqui. Muito bem. Para Touro, vem aqui algumas motivações, alguns anúncios, alguns presságios de uniões e parcerias que você aguarda já há algum tempo para trabalho. Então, esta semana você receberá alguns contatos importantes para você, tá? Que ali na frente vingará como um trabalho, uma parceria. Gêmeos. 3 cartas muito rápidas. O momento para os geminianos é de brilho, sucesso, de grandes formações no sentido da vida, aquilo que você quer mostrar, aquilo que você quer que as pessoas percebam em você, o seu melhor. E isto vem muito rápido, você tem demonstrado isto diariamente. É uma preocupação até mesmo com a sua postura e com a sua posição neste momento. Seja no seu trabalho ou no seu ambiente familiar. Muito bem. Vamos para... Ai. Leão. Pulei? Câncer. Esse é meu signo, Kátia. Tá esperando isso aí. Eu fiz de propósito. Então tá explicado. Pois é. Cancerianos, muito bem. Aqui para vocês... Ai. O que você tem de bom para mim aí? É importante que você preste muita atenção em suas parcerias de trabalho, as pessoas com quem você hoje lida, porque existem pessoas muito positivas que estão acrescentando, outras nem tanto, e até podem te trazer algumas
desavenças ou alguns questionamentos, ou te colocar frente a uma situação delicada. Então, cuidado em qualquer questão de parceria, tá? Mas procurem interagir com flexibilidade, porque os caminhos para você ter também o desvio disto são grandes, tá? Então, tem caminhos, tem condições. Agora sim, os leoninos. Vamos lá. Cartas bem positivas para vocês. Depois de uma maré de emoções muito conflitantes, vocês buscam agora resguardo, ou mesmo fiquem mais posicionados, estruturados, não só em sua casa, como dentro de vocês mesmos. Então, a troca efetiva com o universo ou com o mundo lá fora é o que você colheu de melhor nesse período, tá? Onde você aprendeu tantas lições. Então, coloque o seu melhor para fora. Se reserve um pouco mais, tá? Muito bem. Agora, virginianos. Estas cartas, elas são bem positivas, mas coloca você dentro de um posicionamento mesmo. Para que lado eu sigo? Se hoje eu obtenho minhas vitórias, quem está do meu lado? Então, às vezes a gente olha para o lado e não vê ninguém. E é um momento de tristeza. Esse posicionamento, estou com pessoas ou estou sozinho, é muito triste para algumas pessoas, mas para outras, lidam muito bem com a solidão. Então, use um pouco mais a sua intuição para saber quem merece, né? Quem é merecedor estar contigo neste instante de vitórias ou não. Ok? E avance na sequência. Librianos. Para vocês, librianos, fidelidade, descobertas, autoconhecimento e a grande visão holística. Você, nesta semana, atravessa um período muito favorável para a sua carreira e para os seus estudos. Preste muita atenção em tudo que você receber como informação, porque ali na frente você vai usar essas informações a seu favor, ok? Muito bem. Escorpião. Para vocês, nossa, um período interessante. É um momento de decisões no campo afetivo, porém, positivo. Independente de você ficar ou romper, você estará bem mesmo. Mas tome só um pouco de cuidado para não arrastar demais esse período, tá? Então, tome uma decisão. Se a decisão é finalização, você sai bem também. Agora, se você resolver ficar, fique porque existe o sentimento, tá? Sagitário. Ok. Estabilidade, segurança na matéria. Sagitarianos precisam muito de dinheiro para isto. Então, eles têm um espírito aventureiro, gosta de viajar, gosta de trabalhar muito com aquilo que provavelmente poucos gostam. Então, aqui um aviso de que algo muito promissor, um valor simbólico virá para suas mãos. Mas utilize de uma forma estruturada, para que no futuro você também possa fazer bom proveito desta questão material que está entrando aí. Então, não gaste com o supérfluo, tá? Porque quem guarda tem. Capricornianos. Ok. Capricórnio sempre com cartas bem estruturadas. Porque são pessoas que precisam ter para poder fazer, para realizar. São grandes condutores. Só não sejam aqueles cobradores, aquelas pessoas que o tempo todo, né, faz, mas fica cobrando quando faz, quer mostrar que sabe, quer mostrar que é melhor. Vá um pouco mais devagar, porque esta semana vocês serão colocados em teste. Talvez vocês não estejam produzindo tanto, ou estejam num momento muito difícil aí,
na questão da praticidade e também da materialidade. Vá com calma, é só uma fase. Mas não coloque o dedo no nariz de ninguém. Ninguém merece, né? Aquarianas. 3 cartas positivas. Nossa, fazia tempo que eu não vi essas cartas positivas para os aquarianos. Mesmo? Nossa, que bom. Eu venho, né, como aquariana, falo, puxa vida, né? Eu olho as cartas, às vezes fico meio assim para fazer. Mas essa semana, olha, abre novamente aí a frequência dos aquarianos, não só com a espiritualidade, com o seu poder em relação às intuições, ou poder olhar para o futuro de uma forma melhor. Por quê? Porque o aquariano, ele está no presente, mas ele sempre está fazendo planos para o futuro. E ultimamente os aquarianos não estavam muito, né, propensos a sonhos. Vamos sonhar novamente, mas vamos realizar. Então, cimente o seu caminho. Cartas muito positivas para isso. O Sol direcionando os seus caminhos. E para encerrar, Peixes. Muito bem. Cartas que falam de um envolvimento racional, de força. E a Lua, ela promete também usar um pouquinho do seu encantamento para deixá-los não emocionados ou emotivos, mas sim mais apaixonados, mas com o pé no chão. Que tal você se apaixonar por você mesmo? Os piscianos, eles amam tanto os outros. Amem vocês, né? O espírito é universal, mas se ame. Introjete. Coloque-se novamente numa caminhada mais individual. Mas tem aí o poder racional para utilizar, tá bom? Uma semana bem interessante para todos os piscianos. E digo, cuidado ao declarar o seu amor. Você pode estar falando que ama, mas não é verdade. Então, cuidado, tá bom? Muito bem. Perguntas, Débora? Oi, Kátia, tem sim. E o chat aqui tem bastante gente também elogiando o programa, tá? Que bom. Elogiando que bom. o Fred também, tá Legal, bem? Que ótimo, que Você ótimo. quer a pergunta agora? Vamos lá, pode falar. Kátia, a Adriane, ela deixou a pergunta faz tempo. Eu estou para realizar uma grande mudança. Espero melhorar. O que você pode dizer? Tá. Vamos lá. Essa mudança, ela fala se é algo realmente é físico ou é uma mudança, transformação interior? Porque aqui para mim fala muito nessa questão interior, uma mudança que ela quer fazer na vida dela. Uma grande mudança. Então, nós vamos padronizar assim. Porque, realmente, é um momento de transformação interior e espiritual. Você recebe muita influência do astral para que isto dê certo. Só que eu vejo você precisando de muita motivação e muita fé. Mas essa transformação, ela é gradual. Ela vai atingir todas as áreas da sua vida. Mas, primeiramente, o seu coração. Não afetivamente, emocionalmente, tá? Então, faça seu link com a espiritualidade, que vai ser muito importante. Mas tudo positivo. Muito bom. Então, Kátia, o Marcos também, ele está gostando, falou que vai ter música hoje. Star Domênica também está gostando muito do programa, tá? A Cláudia, que queria saber quem era o convidado, tá bem? Já sabe, Fred John. E daqui a pouquinho vocês vão conhecer um outro lado dele. E a Adriane colocou agora, mudança física e interior. Ah, então a física, ela vem no andar da carruagem. Então, como eu te falei, primeiramente, a sua transformação interior, no seu poder de ligar-se à espiritualidade, e as coisas vão acontecer nos outros campos da sua vida, como eu informei. Muito bom. Tá. E a Star Domênica, tem uma perguntinha dela também, pode ser? Vamos lá, claro. Quero ir para o interior, será que dará certo? Eu e meu marido? 3 cartas. Então,
Isto é um planejamento e um grande desejo. Eu vejo possibilidades, mas eu não vejo ainda este ano. Que tal você planejar muito mais para o seu futuro em família para o próximo ano? Então, é o momento de você planejar, colocar tudo isso bem engrenadinho para realizar no próximo ano. As energias, elas estarão muito propícias a partir de março, tá bom? Aí sim, você tem esta possibilidade com sua família. É Mais isso? uma? Vamos lá. Nossa. O Júlio César está dizendo boa tarde. Boa E a tarde. pergunta dele é a seguinte: ele está tentando legalizar a casa dele. Ele vai conseguir realizar isso? As cartas, elas se apresentam com uma única resposta. Sim. Porém, o trâmite de justiça que sai aqui é necessário que você administre melhor todos esses papéis e o dinheiro para que isto aconteça. Então, é uma questão muito física, não tem nada contra você espiritualmente ou vibrações. É uma questão mesmo de legalidade, documentações, dinheiro. Apenas isto. Mas você consegue ao longo de um ano, tá bom? Muito bem. Posso continuar aqui ou você tem mais perguntas para mim? Não, por enquanto não, Kátia. Então, Só a ótimo. Esther Domênica que está agradecendo, ela achou muito bom ouvir isso. Que bom. Então, eu espero que o ano que vem você faça a sua mudança e positivamente, tá? Então, Fred, eu sei que você adora todos esses lados, mas nós vamos continuar dentro daquilo que nós estávamos conversando, sobre a sua visão, né? Não só sobre 2012, mas sobre seus estudos e pesquisas. Como você chegou, o que te levou a ter essa condução, né? Ir até o Biose, aprender qual o tema que você mais gosta? Na verdade, eu não sei se eu cheguei a contar aqui no começo, que eu comecei a fazer muita viagem astral e tal, né? Sim. Então isso começou a me questionar muito, porque isso era coisa de... Desde a época de colégio eu já fazia isso, então eu começava a ver a aura nas pessoas, eu começava a fazer viagens astrais, não tinha mais como parar isso. Até que eu precisei me bloquear, porque eu comecei a... esse aqui eu acho legal contar, porque esse foi a minha maior experiência. Um dia de manhã eu acordei, eu tinha ido tocar, até isso já faz uns 15 anos atrás, e fiquei mais um pouco na cama, porque ainda estava cedo, e eu resolvi, falei, se eu já estiver aqui, eu vou me desdobrar e vou embora. E nessa viagem eu fiz uma experiência muito diferente, porque na verdade você sempre que você vai se desdobrar, você vê muitas figuras, você ouve muitas pessoas falando ao mesmo tempo, que você abre, né? A sua clarividência, clareaudiência e tal. clareaudiência. Então você começa depois a se desprender e fala, que bom, estou me sentindo que estou indo embora e vou embora. Porque antes eu sentia isso e ia para lugares horríveis, né? E a outros lugares maravilhosos. Então eu teve um tempo que eu não tinha mais o controle. Então por isso que eu bloqueei durante um tempo e falei, não quero mais saber de fazer viagem, porque eu não sabia para onde eu ia, né? E aí depois desse dia, que eu estou falando exatamente, eu resolvi fazer minha viagem. E eu fui para um plano, eu saí do plano físico da minha casa, fui para um outro plano que eu via um grande lago e uma neve caindo da montanha à noite, parecia prata. Achava aquilo que tinha um brilho intenso, que eu nunca tinha visto nada igual. Depois eu não estava mais vendo nada daquilo, eu via a Terra. Eu via a Terra exatamente como ela é. Dual. Azul, verde nos continentes. Tava, meu Deus, onde eu vim parar? Falei, caraca, tô longe, hein? Falei, bom, se a Terra está lá embaixo, eu vou olhar para cá, deve estar a Lua por perto, né? Aí, Kátia, foi muito engraçado, porque eu nunca esqueço da cena. Eu vi a Terra mesmo lá embaixo, à direita eu vi a Lua, um gigante amarelo, me enchi de buracos enormes, né? Eu falei, meu Deus, agora eu sei por que falam que a Lua é toda esburacada e tal, né? E eu olhei para a Lua assim, passou mais um tempo, eu já comecei a olhar para baixo, a Terra estava pequena, depois eu olhei, já não tinha mais nem Lua, e não via mais estrela, não via mais nada. Aí eu falei, para onde eu estou indo? Mas eu estou indo, né? Estou bem, eu estou numa vibração gostosa, estou indo. E aí eu fui para um lugar, que eu não sei onde foi, mas eu vi um ser que parecia um boneco Playmobil. Magrinho assim, azul, marinho, e as mãos eram amarelas, assim, amarelo-limão, e bem compridas. Os dedos eram compridos e tal, e tinha uma das mãos dele tinha uma forma meio hexagonal, parecia uma coisa tipo uma máquina do tempo, não sei. Aí eu peguei na mão dele, né?
Eu falei assim, deixa eu ver de onde que você veio. Olha só a minha cabeça, né? Aí eu queria achar alguma coisa ali que me identificasse onde ele era, né? E é lógico que isso só existe nesse plano nosso, né? Não tem nada disso, né? Aí eu senti que eu estava me desgrudando dele, aí eu rapidamente voltei para cá, mas eu não consegui me encaixar, então eu fiquei mentalizando, preciso encaixar, não quis saber de ouvir voz, não quis saber de ver mais nada, só quis saber de me encaixar, porque demorava a encaixar, né? Quando dá aquele tranco de volta, aí você pulsa de novo, você respira de novo, agora eu voltei para casa, né? Não sabia o que tinha acontecido. Mas depois que eu comecei a sentir, fiquei 1,5 com uma energia que eu nunca recebi isso na minha vida. É exatamente aquela energia do orgasmo. Eu não sei de onde veio essa energia. É uma aquela energia potencializada, né? Sabe aquela energia que a gente sente no orgasmo? Essa energia eu senti meio que a semana toda, assim, em grande quantidade. Então não podia ser de algum lugar ruim, porque Sim. eu senti essa energia muito intensa. Eu falei, poxa, que coisa maravilhosa e tal. E depois eu tive outras viagens astrais e tal, mas foram diferentes, né? Interessante que Aí- você comenta. Porque assim, a gente fala o rótulo, orgasmo, vamos Aham. deixar claro, né? Porque é a única coisa que a gente parece que entra em êxtase. Mas dentro das trocas energéticas, das fraternidades, Exatamente, dos seres, eles não vão pontuar como este nome, né? Porque realmente existe uma frequência vibratória tão, assim, Maravilhosa. em êxtase, que a gente não precisa, né, pensar que tão... que Não, mas essa ideia do orgasmo é para dar uma simbologia, para dar uma intensidade maior, porque a energia tem essa intensidade. Então, De talvez, força. não sabia colocar diferente, mas era como se você estivesse ali no êxtase meio que a semana toda. Eu falei, meu Deus, onde E eu é vim bom buscar demais isso? sentir essas energias quando a gente tem essa troca com esses seres, né? Nossa, eu achei assim bárbaro. Isso começou a me questionar, porque assim, poxa, uma hora eu vou para um lugar, outra eu vou para outro. Eu vejo isso, vejo aquilo. Aí uma vez um ser me falou assim, sabe onde está o seu segredo, Fred? Eu falei, não. Está no cotonete que coça a sua orelha. E eu nunca entendi direito essa frase dele, né? E eu voltei de novo para o plano, né? E aí eu comecei a entender algumas outras coisas, que agora não cabe falar aqui, mas entendi que as mensagens vêm aos poucos. E você vai que meio que sendo direcionado mesmo a ser conduzido por esses caminhos, sabe? Imagina, quem quiser conferir depois a minha banda Lynx é de hard rock. Depois eu virei um seresteiro. Comecei a ir por outros caminhos. Hoje eu estou aqui falando sobre espiritualidade. Olha que diferenças de energias que eu passei para hoje estar aqui passando um recado desse. Quer dizer, E é muito gostoso. e essa é a vida, Kátia. Porque assim, verdade. a experiência da vida é essa. Você tem que ganhar experiência, buscar todo esse conteúdo, transformar essa energia, porque aí sim você vai fazer isso com propriedade. Aquela coisa de você falar, não faço isso porque eu tenho medo. Não, você tem que vivenciar certas experiências para você ter propriedade quando você diz sobre certas coisas, sabe? Tenho certeza Você vai estar disso. maduro, vai estar maturizado. E agora sobre os mundos internos, que também tem um pouco a ver com esse contexto da viagem, né? Eu acho interessante o internato visualizar o seguinte, a gente não está sozinho, lógico, todo mundo sabe que tem muitos seres com a gente. Então, quando a gente fala sobre alma, a gente tem uma mescla de sentimentos e sensações. Isso é a alma da gente, né, Kátia? A nossa amiga Miriam hoje está se recuperando de uma gripe. Tá bom, né? Tá mal, tadinha. Mas nós vamos colocar essa energia Boas energias boa para ela, boas energias para ela, Kátia, vamos lá. para ela ficar E já vai pros muito internados bem. Mas também, né? pode tossir, você é humana, fique tranquila. Então, isso aí. E voltando a essa nossa Aos história, mundos internos. que na verdade eu fui para aquele que eu achei que era externo, né? Pois Viu é. o ser lá fora e tal. Eles tentam codificar para a gente alguma mensagem dentro dos nossos padrões de entendimento. Se a gente não tem certas vivências, eles não vão conseguir passar um recado e que a gente consiga assimilar se a gente não tem essa vivência, né? Mas aí, sobre os mundos internos, eu achei interessante porque eu comecei a pensar, poxa, a gente tem a Terra, isso qualquer pessoa que for mais a fundo vai identificar a Terra depois do plano etérico, né, o plano astral, e o plano mental, depois tem mais sutilidades para cima, mental concreto, mental abstrato, búdica dimânico e tal. E para dentro da Terra tem o mesmo plano. Então quando você pensa alguma coisa, você já está saindo do plano físico da Terra e indo para o plano astral, para o plano superior, um pouco superior, porque o seu pensamento fica rodando nessa atmosfera. Sim. Então existe esse astral que é o externo e existe o astral que é o interno. E aí, mas aí que das dimensões internas do planeta, então a gente tem, logo depois do planeta físico, o mundo de Badagas, que é o mundo etérico, não é o mundo físico, como a maioria pensa. Às vezes a pessoa pensa, eu vou entrar no mundo subterrâneo e vou encontrar gente com corpo lá como a gente, né?
com vida como a gente. Não, tem os físico-etéricos também, mas a maioria que você vai encontrar nesse plano já é o etérico. E outra dimensão, nós podemos dizer também, né? E esse mundo de Badagas é um mundo que, na verdade, permeia aqui, ele permeia o físico, e é onde existem as embocaduras, que são os portais dimensionais para dentro do planeta aqui, onde esses seres de Badagas, eles meio que ficam como guardiões das embocaduras. São os índios chavantes, são os budis, são os munis, são seres que têm uma finalidade específica em estarem lá. E por esses portais dimensionais, né, que a Terra tem ao todo de 7, que são os estáveis, e mais 7 que rodam de acordo com a evolução da vida, né? Então, é exatamente nessas embocaduras que as hierarquias saem de Agartha, passam por... Eu vou explicar, não sei se tem tempo para isso. Não, isso é tempo para um outro programa, eu sinto. Mas eles estão falando que você pode falar porque tá muito legal, o pessoal tá... Tá gostando? Tá não, gostando. eu tô dizendo porque tá marcando. Você viu 50 minutos Olha, há muito tempo já rodou faz tempo. Vai batendo papo aqui, vai passando, porque assim, essas coisas, uma coisa emenda na outra. Porque pra gente falar sobre mundos internos, eu tinha que ter começado com você, como é que tudo começou. Pois que a raça mãe, primeira raça, segunda raça, terceira raça, aí até a gente vinha na raça nossa. Mas nós vamos continuar conversando até o papo de boteco acontecer aqui, o Marcelo chegar já com o pessoal às 7 da noite. Não, você tá doido, eu não posso cantar às 7 aqui. Brincadeira, Fred. Mas, por favor, finaliza. Você começou a falar. Tá. Eu comecei a falar sobre os mundos... Conclua sobre as ideias do mundo de Badagas. Então, por exemplo... favor. O que é importante definir, assim, por exemplo, que dentro desse conceito de mundo interno, eles existem para quê? Para dar um suporte para a humanidade, porque você se sentir sozinha e perdida. Então, dentro do Sol central, que é o Sol onde tudo é negro, é 24 horas de noite lá, que é Shambhala, lá sim é a morada do governo oculto do mundo, né? Sim. Então, de lá que tudo se planeja, é o lado espiritual, que até o ser humano ainda está pensando sobre, está muito longe de descobrir o que é realmente o Sol central. Mas uma coisa curiosa ligada a isso, que depois eu vou continuar esse lance, é que o nosso Sol físico, quando vem uma hierarquia muito poderosa de dentro para fora, como foi o caso de Cristo, por exemplo, né, de Jesus Cristo, que é o Joshua Ben Pandira, é o nome dele, veio uma grande mancha no Sol, quando ele veio para cá, para a Terra. Né? Ele veio passar uma história para cá, mas uma mancha no Sol aconteceu. Se a gente conseguisse vivenciar daquele processo antes e depois, a gente veria uma grande mancha que foi ele que causou. A ideia é a seguinte, quando a humanidade toda se iluminar, apaga o Sol que está lá, que hoje brilha com a gente. Olha que coisa bonita. Se é conto de fada, eu prefiro acreditar nesse conto do que uma realidade que a gente vive. Porque verdade. É muito interessante. Pelo menos traz esperança. Traz. Esse é o mundo de Shambhala. Sim. Onde essa energia intensa, que de tudo vem, para onde tudo vai, que começa a pulsar e mandar todo esse conceito, essa energia, esse pensamento, essa vida para Agartha. Que lá sim é a morada dos deuses, onde a gente sabe que os seres agartinos estão ligados a Joshua Ben Pandira, que é o Cristo, a Buda, acho que está tocando não. Joshua Ben Pandira, você sabe que até Hitler vem de lá. Não me diga. Porque lá tem tudo, você tem que ter a polaridade, né, Kátia? Porque a gente pensa assim, não, tem só coisa boa. Não. Tem que ter a polaridade, porque sem a polaridade desmonta-se toda a evolução no planeta. O interessante quando a gente fala de polaridade o processo positivo e negativo não está querendo dizer bem ou mal. Né? Porque eu aprendi uma coisa com o Antônio Carvalho também, que foi uma coisa muito interessante, que na verdade o bem é bem e o mal é bem também. Pois só ausência, né? De algumas expansões. E isso também leva à consciência de alguma forma. Mas assim, eu sei que o tempo é maravilhoso para a gente poder falar muito. Fica aqui outros convites. Tá ótimo, vamos falar sobre isso. Mas eu quero que você conclua com este tema, a sua mensagem. Nós temos o tempo para você cantar. Eu gostei desse lance, né? Kátia, pode ir, vamos embora. Kátia, estão pedindo o Fred de novo, então vai ter que marcar uma outra data com ele. Obrigado. Olha, nós nem entramos no tema, não é mesmo, Fred? Vamos contar o segredo para eles. Verdade, é verdade. Gente, porque tem uma coisa muito interessante que, como tudo começou, é muito fascinante. Só que se a gente começar a entrar por aí, a gente não acaba os mundos internos hoje. Né? Então vamos acabar os mundos internos hoje, depois a gente entra nessa questão aí. Porque assim, esse mundo que vem, a gente começou a falar sobre a Terra, primeiro no plano físico, de fora para dentro. Então eu falei sobre a Terra física, que é o plano que todo mundo conhece, e depois o mundo de Badagas, que é etérico. Só para vocês entenderem o que é etérico, o que é físico, o que é astral, o que é mental, qualquer mental abstrato, vamos imaginar o seguinte, imagina um ser humano.
imaginar a Kátia, imaginar todo mundo que está aqui na produção. Então a gente tem o físico, que todo mundo já conhece, que logicamente a gente vivencia por ele, sofre por ele. E o que esquenta o físico é a parte vital. Então o nosso calor é o físico. É isso que nos diferencia entre um vivo e um morto. O calor é o vital. Acima do vital, que permeia o físico, temos o astral, que é o corpo dos nossos pensamentos, das nossas emoções, né, das nossas energias, que a gente, a partir daí, então, reverbera. Depois dos sentimentos e das sensações que a gente sente no astral, aí a gente tem, então, a parte do mental concreto, que é o nosso pensamento. Tudo aquilo que a gente pensa, que a gente, como bom, como ruim, a gente vivencia na mente, faz parte desse plano chamado plano mental concreto. A sua criação mental, Criação. né? E aí que está o perigo que eu te falei sobre conforme você pensa aí na sua casa, sobre o que você quer. Hoje a gente está vivendo um ciclo onde o pensamento é extremamente importante. Então, você que está em casa, saiba bem o que você está pensando e como você está pensando, porque isso vai ditar muito o caminho que você vai ter pela frente. Falo muito disso aqui. Porque o pensamento é uma coisa assim que parece que não, mas uma simples brincadeira que às vezes a gente comenta, a gente fala, ela só tem um peso, porque ela foi criada. Uma frase que você verbalizou, ela já é uma ideia que já está vagando no astral, ela já existe. Você sentiu também, porque a palavra também é sentida. Sentida, exatamente. Né? Ela já foi existe. Pensada, né? Ela veio do plano mental, ela foi verbalizada, mas ela também foi sentida. Olha, isso que ela acabou de falar é exatamente o conceito de mundo interno que eu vou começar a falar aqui. Que tem tudo a ver. Eu comecei a falar sobre de plano, depois eu falei sobre Shambhala. E Shambhala é exatamente essa coisa de você ter a primeira impulsão de dizer, depois você disse em Agartha, depois você colocou no etéreo para se verbalizar no físico. Então isso, vamos voltando ao tema, temos a Badagas, que é aquele mundo que permeia então o físico. Mas a gente está falando sobre os corpos físicos, né, gente? Você estava já no mental. Então, não era o mental concreto. Mental abstrato é a parte intuitiva do ser humano. Então, mental abstrato é aquilo que você intui como, puxa, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Acho que tem alguém que eu preciso dar um recado, que você faz muito aí. Então, toda uma parte intuitiva, e vai muito mais além do que isso, faz parte de todo esse processo que a gente está desenvolvendo. A gente, na verdade, já tinha que ter desenvolvido esse processo, mas a gente está ainda caminhando para isso. Depois a gente tem o búdico ou crítico, que é algo muito superior a isso ainda. E tem outro espiritual que ainda é muito superior. Isso tudo faz parte também, tem uma certa ligação com os nossos chakras, com os 7 chakras. Né? É muito interessante sobre isso também. Então, e agora vamos voltar ao mundo interno, sobre essa coisa da realidade, que agora já conseguiu explicar um pouco mais para o internauta, o que é o etéreo, o que é isso, o que é aquilo. Físico é a Terra, etérico é Badagas. Então, esse mundo interno que existe é o mundo etérico, onde também já existem seres que fazem essa parte que permeiam aqui os chakras da Terra e são ligados às embocaduras. A gente também depois tem Agartha, Duat. Duat é um mundo muito impressionante, porque é um mundo assim onde tudo que ele tem como essência é ligado ao astral. Tudo é astral lá no mundo de Duat. Tudo que você vê, as bibliotecas planetárias gigantescas, fabulosas, museus assim incríveis de tempo, tudo aquilo que existiu no planeta, existiu na evolução, está no mundo eu acabei de falar, de Duat. Então, assim, é interessante porque naquela viagem que a gente comentou lá no programa Enigmas, que a gente conversou junto sobre isso, o o Almirante Byrd, ele viajou com 56 pessoas dentro do polo da Terra. Só um quem faz ao vivo. Nosso convidado deixou o celular ligado. Pois é. Vamos desligar aqui, porque senão a gente não vai... Mas já você vai passar o seu telefone de contato da Serenata Companhia, que eu ainda não me esqueci. Ele vai terminar este programa cantando para vocês. Vamos fazer, sem dúvida. Então, aí o Almirante Byrd, ele fez uma viagem em cima do polo, ele viu 2.000 quilômetros e poucos de abertura. Aí ele viu uma coisa maluca lá embaixo. Ele viu, poxa, mas tá cheio de bicho lá embaixo, tá cheio de... Então ele viu umas coisas assim que impressionaram muito. E não só ele, como 56 pessoas que estavam com ele na viagem, que também observaram isso. Ele voltou para pegar uma equipe de filmagem para se inteirar daquele processo. Para começar realmente a divulgar esse tipo de abertura. Porque ninguém acredita que a Terra é oca, né? Aí Raimundo Bernardo já escreveu também sobre isso. Sobre a Terra oca, sim. E aí ele voltou para pegar esse pessoal para fazer essa investigação, mas aí chega lá, o que acontece? Tudo fechadinho, bonitinho, porque eles não vão ficar
escancarando a bel prazer do ser humano. Não, eles têm o porquê deixar aberto certos tempos, porque eles precisam deixar o ser humano saber que existe realmente alguma coisa de diferente de tudo isso. Sim. E antenar o cara para isso. Aí ele voltou e nada disso aconteceu. Então o que ele viu? Ele viu o mundo de Duarte lá. Ele viu todos os dinossauros, os primeiros experimentos com os seres humanos, que não éramos como nós, com 5 dedos, 5 sentidos. Eram ligados aos ciclos das mitologias antigas e tal. Esse é um papo para um outro dia. Com certeza. E aí o que a gente tem depois disso? Então a gente tem esse mundo, que é o mundo de Duarte, né, que é o mundo astral. Depois a gente tem o mundo, que é o mundo de Agartha, que é o mundo também que todo mundo fala bastante sobre esse mundo. Nossa, o que é Agartha, não sei o que e tal. Isso. É o mundo de todas as divindades, né? Na verdade as divindades vêm de lá para passar o seu recado aqui em cima do planeta. Só que quando eles fazem o processo de sair de dentro de Agartha para vir para a Terra, eles têm que se antropomorfizar. É uma palavra meio complicada de se falar, mas essa é a ideia de aí como a se gente processa aperta a ideia. tecla SAP e você pode nos dizer o que é isso. Antropomorfização é o seguinte, pessoal, a divindade vem como essência, só que ela não vem num corpo físico como o nosso, ela tem que se materializar de alguma forma. Então ela arranja um corpo físico para ela vir, só que um corpo, para aguentar uma divindade com tamanho potencial, não vem sozinho, ela vem em 3 partes geralmente, né? Ela vem no lado de colunas, a gente sempre tem o ser e as suas 2 colunas, né? Por isso que a matemática divina é sempre 3, né? Tem pai e filho, pai, mãe e filho. As trindades, não é? As trindades. Então, algum exemplo? Assim. Algum exemplo disto? Algum exemplo disto? Cristo era assim. Cristo veio também, ele veio o Cristo, veio a parte feminina dele, que foi a Maria, para fazer toda a missão com ele, que na verdade era uma alma gêmea, né, do ser. Esses estudos todos são da eubiose e de algumas outras fraternidades, não é? Esse estudo também está ali muito ligado à Gupta Vidya, que é a ciência iniciática das idades. Quem quiser conhecer um pouco mais disso, em colégios iniciáticos se explica mais a fundo, né? Então a eubiose é um grande canal para esse conhecimento. Tem a Rosa Cruz, tem outras ordens também, a própria maçonaria também explica bastante coisa sobre esse sentido. Enfim, eu acho que quando você dá um primeiro passo na busca de um conhecimento, eu acho que você não para mais. Porque você vê tanta coisa que faz sentido e você perdido no mar de uma vivência totalmente sem sentido e preta e branca, né, que a gente vive, né? Fala, poxa vida, por que isso não é passado? Aí a gente entende o processo. Se pudesse ser passado também, com certeza a humanidade já tinha absorvido mais esse conceito. Então existem sim os seres que vêm para trazer uma tônica evolutiva, mas não podem vir sozinho. Como eu falei, tudo Trindades. Além de ser trindade, mas tudo é polar. Então vem o lado bom, vem o Cristo, mas também vem o anticristo. Vem o bem, mas também vem o mal. Porque não faz sentido você ter só uma polaridade para passar um conceito. Se você interrompe o lado do mal, por exemplo, né, você quebra toda a cadeia evolutiva do próprio planeta, porque ele precisa dessa outra energia. Toda energia ela tem o seu contrafluxo, então vem o fluxo natural e o seu contrafluxo. Exatamente, isso tudo também está ligado ao Ministério do Sexo, que é um outro programa que dá para se fazer. Toda a parte de polaridade está desde o mineral, do animal, tudo está impregnado com as 2 energias. Sim. É exatamente isso. Se você tira uma energia, a outra desmonta, porque para a evolução. É verdade. Então precisa desse processo. O que acontece hoje no planeta, pessoal, é o seguinte, tá se perdendo muito no conceito, então o mal, meio que a gente chama de mal, né, ele tá se enriquecendo, ele está se fortalecendo muito no processo. Então a gente vê coisas assim completamente bestiais, né, hoje em dia. Mas isso tudo dentro do conceito da própria... não só um conceito, mas as pessoas passaram a acreditar pela sua própria fragilidade e em algumas rebeliões que ocorreram também, que a gente pode falar sobre rebeliões, sim. sobre a questão de polaridades ali atrás, nós vamos poder falar sobre muitas coisas, mas eu acredito, Fred, que dentro até mesmo da mensagem que Jesus trouxe, de outros avatares, né, desses mundos onde de todas as formas eles estão aí nos impulsionando a uma evolução. Existe um propósito, não é? Sem dúvida, não tem sentido não, ser tudo isso à toa, porque acho que só o ser humano pode pensar que de repente ele está perdido aqui no meio de tudo isso, quando na verdade isso aqui não é a casa da mãe Joana, isso aqui tudo foi muito bem planejado, muito bem arquitetado. As hierarquias tiveram cuidado de imaginar como é que seria cada etapa evolutiva do ser humano. Nem sempre o processo de vir uma divindade de baixo para cima e conseguir passar o conceito foi sinônimo de sucesso. É verdade. Nem sempre isso aconteceu.
Porque tudo isso tá corrente, isso tudo teve uma impulsão de Agartha, teve toda uma vontade de dentro, porque a Agartha seria o pensamento, seria a parte mental de toda essa história, porque eu falei, né? Do físico, do etérico, que é a Badagas, do astral, que é do Ati, aí vem a Agartha, que é a parte do mental. Dos deuses, aí depois vem a parte espiritual, que é a Shambhala. Então essa parte de Agartha é muito importante, porque tudo que vem de lá. A parte toda de conceitual, vamos supor, a ideia de se fazer um avião saiu de Agartha. Aquele conceito todo de se a humanidade tem que crescer. Bicho, temos que evoluir, temos que dar andamento no processo aí. A ideia vem de Agartha. Então, chega lá em cima no processo físico da Terra e fica lá, premiando. Aí vem o Harrison Ford. Puta, tive uma ideia. Na verdade, a ideia já estava vagando lá. Ele captou primeiro, mas se não fosse ele, ia ser outro. Aí ele captou aquilo, vamos desenvolver o carro. Aí Santos Dumont pegou aquela ideia do avião e falou, então peraí, essa ideia vai ser comigo. Então é assim, eles são seres que estão em sintonia com os planos superiores, que muitas vezes também já vêm como consciência de lá, de Agartha, né? E conseguem captar esse processo, transformam tudo isso rapidamente ou mais lentamente numa ideia, né? E desenvolve aquela ideia. E você pode reparar como isso tudo, de 1900 para cá, foi impulsionado rapidamente. Muito, muito. Nada cresceu tanto, você pode pegar os outros séculos anteriores, de 1900 para trás, nada foi tão impulsionado rapidamente como de 1900 para cá, nesses sentidos de avanços tecnológicos, avanços de ciência. A Segunda Guerra Mundial, 5 anos de Segunda Guerra, foi uma evolução tremenda de 5 anos dele. Exatamente, exatamente. E aí você fala assim, bom, mas que processo, não existe o bem no mal aí? Lógico que existe. É que a guerra ninguém ouviu a pergunta, mas é sobre o processo também dessas questões, né? Das guerras. E de repente a guerra realmente foi nesse sentido, olha aí. Muito bom. Então vamos ver o que a Miriam tem pra gente, né? Eu acho que eles devem estar falando assim, acabou, ó lá. Tira logo esse maluco daí, vai. Esse maluco tá falando aí, esse maluco daí. Mas muito bom. Nós estamos assim, passamos do horário. O bom é que a casa, assim, elas gostam muito. Pelo menos foi bom falar com as mulheres, né? Elas foram mais generosas. O Marcelo, quando tá aqui, ele já vai falando. Tá acabando, mas olha... Elas são boazinhas. Não é mesmo? São duas boazinhas. Mas o tema é muito bacana. Muito, muito, dá muito. Pra se explorar muito, não dá pra se fazer isso. Olha, você parou onde eu quero começar um próximo programa. Tá bom, vamos lá, vamos continuar. Mas nós vamos encerrar este, né? Primeiro te agradecendo. Eu quero que você, por favor, passe os seus contatos, Okay. os programas, né, que você tem feito todos os domingos. E passe pra gente o site, seus contatos da Serenata. E eu vou finalizar esse programa daqui a pouquinho com música. Então vamos lá. Bom, pessoal, então para quem quiser contratar uma Serenata e fazer parte desse currículo de histórias, porque você pode ser o próximo a de repente ter uma história muito bacana para a gente colocar no nosso livro de histórias, né? O nosso telefone lá da Serenata Companhia é o 3733-9010, lembrando que é São Paulo, código 011. Então é 3733-9010, tá? E a gente também está no Orkut, no Facebook, então vocês podem me adicionar no Facebook lá, Fred John, com I, J-O-N de navio. A gente também está no portal Lucimara Parisi, como eu já falei, www.lucimaraparisi.com.br, no programa LP Mistérios. Eu e a Cris de Pascoal fazemos um programa com essa tônica também de levar a gente da espiritualidade. E agora o programa... Aos domingos, né? Os programas já foram gravados, mas estão entrando, essa vez entrou de sexta, mas nos domingos, com certeza as pessoas já vão poder acessar, já vai estar lá. Sim. Então, é uma boa de você conhecer, de repente, da minha coluna mística, onde a Kátia já está participando também, já está escrito. Logo, logo vai ter os textos da Kátia por lá. Isso. Da Cris já está por lá, os meus também, que falam sobre os 4 temperamentos humanos. É um texto muito legal, porque fala exatamente quem é você, internauta. Vai descrever você fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Então, você vai meio que se posicionar nesse contexto. Que bacana. E é legal, no outro trabalho que a gente for fazer desse conceito de vida, eu acho legal a gente falar sobre... o que foram as raças anteriores, Atlântida, por que ela fundou. Não é uma beleza? Muita coisa bacana ainda. Que é um assunto bem polêmico. Vamos sim. Tem a ver sim. com os mundos Você aqui diz o tema e nós vamos falar. Então, vamos discursar. Então, e o seu site da Serenata? Da Serenata e Companhia, então, é www.serenataecia.com.br, tá? Perfeito. 3733-9010, código de área 011. Perfeito. Posicione-se. Eu também vou dar meus últimos recadinhos, porque eu vou encerrar o programa com música. O meu site, que é o www.soldegaia.jex.com.br.
Eu tenho nesta semana uma agenda muito interessante, não só em atendimentos, como formação de turmas de oráculos. E no sábado, dia 27, às 10 da manhã, um convite muito especial para você que deseja saber um pouco mais sobre as suas ancestrais femininas e fazer um trabalho de interiorização e também de manifestação desses seres na sua vida com a minha amiga Micaela Engels. Então, lá no Sol de Gaia, às 10 da manhã. E entre no meu site para você conhecer aí outros trabalhos. Te agradeço, Fred. Imagina, obrigado a você pelo convite, obrigado a vocês por ficarem com a gente aqui também, pessoal. Porque eu achei muito importante esse tempo que vocês dedicam a gente para ouvir uma coisa que nem sempre vocês conseguem ouvir em qualquer lugar, né? Porque é um conceito que não é muito passado, são estudos que você precisa levar um tempo para amadurecer, para questionar, para ver a veracidade. E são coisas assim que realmente nos impressionam, né, de ouvir. É verdade. Né? E fica aí o convite para todos vocês acompanharem o programa. Na próxima semana o programa começa às 17 horas, novo horário, para poder pegar aí um pessoalzinho que vem pedindo mais tarde. Então, às 17 horas, o programa Sol de Gaia. E obrigada a quem, meus convidados aqui no estúdio, para Débora, para Miriam. Espero que na próxima semana estejamos aqui todos juntos. E para vocês, um presente. Aí, essa música então vai a todo mundo aqui do estúdio, a você internauta que está em casa aí. É uma música que a gente ouve muito em casamento, mas também em serenata se faz bastante, né? E essa aqui, ó. Olha nos meus olhos, esquece o que passou aqui neste momento. Silêncio e sentimento. Sou o teu poeta, eu sou o teu cantor, teu rei e teu escravo, teu rio e tua estrada. Vem comigo, meu amado amigo, nesta noite clara de verão. Seja sempre o meu melhor presente, seja tudo sempre como é. É tudo que se quer, leve como vento, quente como o sol, em paz, na claridade, sem medo e sem saudade, livre como um sonho, alegre como a luz, desejo e fantasia, em plena harmonia. Eu sou teu homem, sou teu pai, teu filho, sou aquele que te tem amor. Sou teu par e o teu melhor amigo, vou contigo seja onde for, e onde estiver, estou. Vem comigo, meu amado amigo. Sou teu barco neste mar de amor. Sou a vela que te leva longe. Da tristeza eu sei eu vou. E onde estiver, estou. E onde estiver, estou. Valeu, pessoal. Até outra vez. Valeu. Tchau. Eu vou ver esse programa aí. Já sem querer, mas é hoje à noite já viu. Isso é legal.